missionária sendo abençoada pelo Senhor. Porque os discípulos, os apóstolos, os profetas, os sacerdotes, eles não eram bem sucedidos financeiramente. Por que eles não eram? Eles se entregavam a fazer a obra do Senhor. Eles não tinham outro recurso. Porém, Deus nunca deixava faltar nada para eles. Elias estava à beira do rio Querite. Vai lá, meu filho, eu vou tratar de você. A terra não está produzindo, mas o céu ainda está aberto. Tu quer ver como que o céu se abre? Vou mandar uma para vocês aí. Bem boa. Bem legal. Moisés, quando chegou de frente do mar, o mar se abriu, sim ou não? Sim. Junto à população, junto à nação. Josué vai atravessar o Jordão. Quando ele pisa na água lá, com a arca, o Jordão se abre. Elias, o profeta, atravessou o Jordão com Eliseu. Do outro lado, ficaram os profetas lá querendo olhar e zombar dele. Na hora que Eliseu fosse voltar, ver se o rio Jordão ia se abrir. Porém, Elias passou, abriu. Volta Eliseu sozinho, o Jordão se abre. E agora? Jesus nasce, cresce, aos 30 anos vai enfiar Jesus dentro do Jordão. Mistério. Né? A água do Jordão vai evaporar, porque imagina colocar Jesus dentro do Jordão. Se abriu com um homem. Imagina agora Jesus deitar nas águas assim, ó. Vai parar o rio. Mas o Jordão não abriu. E nem parou. Mas o céu se abriu. Aleluia! Eis que é meu filho amado. Agora tenho prazer. O Jordão não se abriu com Jesus, mas quando você tem Jesus na tua vida, é importante abrir um rio na tua frente? Claro que não. O importante é o céu se abrir diante de você. Se o céu se abrir diante de você, tu serás bem-aventurado nessa terra. O Jordão não se abre, mas o céu se abre. E quando ele fala, ouve uma voz dizendo: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Deus tem prazer na tua vida, adorando e glorificando. Ele tem o prazer de abrir o céu para você, igreja. Se você quer, glorifica Ele nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 4. 37 diz assim: e sua fama divulgava por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela, levantando, logo serviu-os. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, impondo as mãos sobre eles, cada um deles os curava. E também de muitos saíram demônios, clamando e dizendo: tu és o Filho de Cristo, o Cristo, Filho de Deus? E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Amém. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço neste momento que toda palavra que saia da minha boca, ela venha ser direcionada pelo teu Espírito e vai encontrar cada coração. Senhor, nesta noite, fale conosco.
Para a glória do teu nome. Amém. Podem se assentar. Este texto ele é muito conhecido dos irmãos, um texto muito lido no livro dos Evangelhos, né? Que fala sobre a cura da sogra de Pedro. Alguns ainda brincam, né? Que Pedro era casado porque tinha sogra, né? E nós sabemos que esse texto que nós acabamos de ler, este relato, está em 3 livros relatados, que é Mateus, Marcos e Lucas. Relata sobre esta cura na vida da sogra de Pedro. Mas o que é muito interessante sobre nossas vidas é saber que esse Jesus, ele curou paralíticos, ele ressuscitou mortos, ele curou leprosos, ele fez vários tipos de cura. E quando nós lemos aqui, dizemos assim, a febre era uma doença simples, digamos assim, em nossos corações. E mostrando que Jesus curava até uma febre, uma doença simples. Mas não era tão simples assim quanto nós imaginávamos, porque essa mulher estava passando por alguns problemas graves. Porque nós bem entendemos que era uma mulher ativa, era uma mulher que tinha a sua rotina normal, era uma mulher que andava normalmente todos os dias, e de repente ela se debilita. Segundo estudiosos dizem, na Palestina tem 3 tipos de febre. Uma se chama malta, dá muito dessas febres por conta do que bebe e o que come. Alguma bactéria dá essa febre na pessoa. A outra é tifoide. Alguns dizem, estudiosos, que é transmitida a uma pessoa, que a pessoa vai se debilitando aos poucos. É uma febre que no Brasil ela dá média de 15 mil por ano. Esta febre, muito pouco. Mas a terceira é a malária. Esta febre ela é muito forte, porque a malária ela é transmitida por mosquito. E nesta região da Palestina tem muitos mosquitos. E conforme transmite a malária é uma doença que ela vai rompendo os glóbulos vermelhos. E começa a ficar somente glóbulos brancos. Então a dificuldade é muito grande. E segundo alguns estudiosos diz que essa febre que ela estava era exatamente essa, a qual ela já estava há muitos dias. Porque nós sabemos que a febre é um sinal de despertamento do nosso corpo. Ele é um algo de defesa. A gente pensando, está com febre, é perigoso. Sim, claro que é perigoso. Mas a febre está despertando que o nosso organismo tem alguma coisa irregular, alguma coisa está fora. Uma inflamação, uma infecção. E a febre é uma forma do quê? De matar essa bactéria. Para que ela mate a bactéria e a pessoa fique normal. Já observou que tem pessoas que têm febre, 2 dias some a febre sozinha. Porque o próprio organismo se defende. Tem outras que tomam ali um dipirona, baixa a febre, ela volta, toma e fica naquele impasse até descobrir o quê? Problema da febre. Só que a malária dá a entender que ela estava com febre já há dias. Dá a entender que ela estava há dias. Tem problema de saúde que nós estamos aqui na igreja. Eu estou com uma dor de cabeça. Toma um dipirona, acabou a dor de cabeça. É uma doença física. Talvez porque comeu alguma coisa. Talvez porque dormiu mal à noite. Toma uma dipirona, toma um remédio ali e acabou. Mas tem dor de cabeça que ela não é física, ela é emocional. E a emocional ela não vai embora. 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias. E tem dor de cabeça que ela é espiritual. O diabo lança uma seta, a pessoa fica 30 dias com dor de cabeça por causa de uma seta. Quem entende? Amém? Amém. Então entende-se, quando ela está com essa situação, não era simplesmente uma febre, era algo preocupante. E Jesus sai da sinagoga, de um lugar muito aconchegado, digamos assim, um templo religioso, ensinando ali, como era de costume dele, e dá a entender que ele vai para casa agora da sogra de Pedro. Ele vai para ter um descanso. Dá a entender que ele passa para se descansar naquele lugar. Mas diz que quando ele entra na casa da sogra de Pedro,
Lucas, ele muito detalhista, ele fala assim, que ela estava com febre. Ela estava com febre. Estar com febre, nós vemos ali que é um verbo estar, passageiro. Ela estava com febre, é passageiro. A luta que você está passando é passageira. A prova que você está passando é passageira. Ei, o que está te incomodando é passageiro. Não é permanente o que você está vivendo, não. É passageiro. Ei, ele está dizendo, ela estava com febre. É sinal que o que eu e você passamos é passageiro. E acredite, igreja, vai melhorar. Essa dor vai melhorar. A enfermidade, ela vai embora. Ei, vamos aproveitar e entrar na libertação. Vai libertar tua casa. A luta que está travada lá, a libertação vai chegar. O milagre vai acontecer. Imagina Jesus entrando na tua casa e dizendo assim, olha, isso é passageiro, não te preocupa não. Eu vou colocar no lugar que está te afetando. Eu vou colocar no lugar que está te machucando. Isso é passageiro, isso não é permanente. Creia, acredite que Deus vai estar com providência e você vai cantar o hino da vitória. Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus já está no controle de todas as situações. Eu estava aqui, olha só para você ver como que funciona. Eu trabalhei com um rapaz em Xereber, o nome dele é Remy. E ele muito ajudador na obra, muito. Por sinal, a religião dele ser outra, né? Mas, parceiro. Eu tinha algum evento para fazer na igreja, ele chegava lá 1 hora antes para me render, camarada. E aí ele me mandou mensagem, orei por ele, restaurou o casamento dele. Aí ele me mandou mensagem e falou assim, pastor, eu estou com um problema sério com a minha sobrinha. Minha sobrinha, o diabo está pegando ela lá e não sei o que fazer mais. Eu falei, me dá o endereço, eu vou lá. Ih, não dá, pastor, lá não pode andar. Eu falei, então não dá mesmo. Mas esse Deus que eu sirvo, ele vai. Eu falei para ele assim, ele falou, já levaram lá o padre, já levaram não sei quem da cidade, já levaram lá umas irmãs lá do evento, mas não resolveu. A menina está dando o maior trabalho lá, 17 anos. Eu falei assim, faz o seguinte, vai numa Assembleia de Deus, procura um pastor da Assembleia de Deus. Qualquer uma Assembleia que tu vê lá. Mas não vai à Assembleia no centro da cidade grande, porque não vão nem te dar atenção. Vai numa pequena, que o pastor vai te dar atenção. E nós vamos estar orando. Ele, amém. Falou para a irmã dele, para procurar o pastor na Assembleia de Deus. Aí disse que pegou procurar o pastor. O pastor falou assim que pediu para ir lá orar pela menina, ungir a menina, que a menina não estava bem. E acordava de madrugada, arranjando os dentes, se mordendo tudo. Eu falei assim, não, pode procurar o pastor lá. Aí disse que os pastores foram. Disse que foram 3 vezes na casa da menina. A menina foi liberta e já estava na igreja cantando junto com os jovens. Tu sabe o que é isso? A gente está longe. Mas Deus, ele usa de uma forma. Ele mandou mensagem, ela louvando para mim, mandou um videozinho, ela louvando para mim na casa do Senhor. Isso é poder de Deus, igreja. Isso é poder de Deus. Não adianta. A gente tem que ir na fonte, porque este verbo estar, ele é passageiro na nossa vida. Deus vai libertar. Deus vai libertar o teu lar, Deus vai libertar a tua família, Deus vai libertar os teus filhos, Deus vai libertar a tua casa. Jesus vai lhe abençoar. Ei, o sangue de Jesus, ele é derramado lá na tua casa.
casa, e o inimigo não prevalece contra ele. Mas é noite que você tem que acreditar, é noite que você tem que crer, independente de onde está. Jesus não vai visitar a tua casa, se é lá em Uruguaiana, se é lá em Mogi das Cruzes, se é no Paraná, não. Ele não vai visitar porque ele não é um Deus de visita, mas ele vai operar um milagre lá. Ele vai operar um milagre lá. Deus de visita, ele somente uma palavra e você vai receber uma mensagem. O meu pai está na igreja, a minha mãe está na igreja, a minha irmã está na igreja, eles estão adorando, a libertação chegou, porque o poder de Deus ele é desta forma. Mas você tem que crer nesta noite. Aleluia. Observa a igreja que Jesus ele entra, e aí entra um questionamento. Dá a entender que pegaram a sogra dele e colocaram no quarto. Porque normalmente quando você vai na casa de uma pessoa que está enferma, a pessoa está onde? No quarto. Dá a entender que colocaram ela no quarto por conta da febre. Não sabe se quantos dias ela estava com febre. Não sabe se é contagiosa ou não. Mas ela estava no quarto. E quando está com febre, gera duas preocupações, de quem vai visitar e de quem está recebendo a visita. Quem vai visitar, primeiro tem que tomar os cuidados. Porque a pessoa já está com baixa imunidade. E quem está recebendo a visita, também. Porque de repente ela pensa assim, vai que eu estou com alguma coisa e vou transmitir para a pessoa. Então, o lugar é o quarto. Dá a entender que ela estava no quarto, mas mesmo ela no quarto, alguns deles rogaram-lhe por ela. Alguns deles pediram por ela. Alguns deles falaram, ó, tem alguém lá no quarto que está com febre. Hoje nós estamos aqui porque nós estamos rogando, clamando pela nossa família. Tu já pensou que alegria é amanhã ou depois você vê o teu familiar sentado aqui na congregação dizendo assim, eu vou adorar o Senhor? Tu já pensou amanhã ou depois, antes de você se aprontar, o teu familiar fala assim, mãe, já está pronta, vamos para a igreja? Pai, já está pronto, ó, mano, vamos para a igreja? Observe para vocês ver a alegria que vai gerar no nosso coração, sem você se incomodar, mas ele já está se aprontando para adorar o Senhor. Por quê? Você rogou por ele. Você rogou por ele. Você entrou num modo que chamou a atenção do Senhor. Tu imagina, rogaram-lhe por ela. Jesus querendo descansar, talvez não importune o mestre. Talvez deixe ele descansar. Mas teve um ali que não cita o nome. Ele se posiciona e fala assim, tem alguém que está doente lá. Tem alguém que está enfermo lá. Tem alguém que está enfermo. Enfermidade espiritual é a mais difícil de se tratar. A enfermidade espiritual é a mais difícil de se tratar. A espiritual é com Jesus. A espiritual é com Jesus. A espiritual é com Jesus Cristo. Para você que não sabe, há uma luta tremenda contra um da nossa família. O inimigo, ele prepara de todas as coisas para atrair. Tudo que você não imagina, as ferramentas ele prepara. Tu está pensando que o inimigo se alegra de um culto desse de libertação? Porque sabe que nós vamos rogar, sabe que nós vamos clamar. O inimigo sabe que nós vamos pedir ao Senhor. Como tem gente aqui que pede por familiar lá em São Paulo para que se afirme na presença do Senhor. A luta ela é travada, igreja. A luta ela trava de uma certa forma que nós não conseguimos entender o porquê que trava desse jeito. É bonzinho em todas as formas, é bonzinho em casa, é bonzinho para fazer as coisas, faz tudo o que a gente quer, mas quando se tange igreja, ele se levanta, ele se transforma, porque o inimigo ele posiciona de uma forma que ninguém pode
imaginar. Mas eu quero dizer, conforme nós clamamos, Deus, o nosso Senhor, Ele repreende toda ação espiritual do mal. E Ele começa a abençoar. E você não entende como aconteceu, mas foi fruto da tua oração, foi fruto do teu conhecimento com o Senhor, foi fruto da tua intimidade com Deus, de clamar e orar. As correntes espirituais vão se quebrar, e o nome do Senhor, Ele começa a ser glorificado. Aquele que tem mais companhia, agora Ele começa a trocar o público e adorar, e adorar, e adorar o nome do Senhor. E quando nós vamos ver, nós começamos a observar, aquele que não gostava agora faz parte do grupo. O interessante é que quando eles clamam por ela, eles rogam por ela. Jesus, Ele automaticamente ele vai até ela. Sem preocupação nenhuma. Ele vai até ela. E quando ele chega até ela, ele só repreende aquela febre. E o interessante é que Lucas, quando declara esse texto, ele sendo médico, ele sabia qual enfermidade que estava verdadeiramente acontecendo na vida daquela mulher. Ele sabe. Mas o interessante é que a febre debilita a pessoa. Você não tem motivação para nada. Agora uma mulher que estava lá fazendo todos os afazeres da casa está debilitada. Imagina recebendo Jesus dentro da casa e não poder fazer nada. Marta, quando sabe que Jesus vai para casa, todo mundo critica em Marta. Seja Maria e não Marta. Seja Maria e não Marta. Jesus estava dentro da casa e Maria ficou aos pés de Jesus e Marta foi cuidar da casa. Mas veja bem, tem que cuidar muito com o texto que nós lemos. Quem convidou Jesus para entrar na casa? Foi Marta ou foi Maria? Marta que convida ele para entrar. Pensa muito no que fala. Marta convida Jesus para entrar dentro da casa. Se ela não convida Jesus, talvez ele nem tinha entrado por ali. Nós temos que balancear. Uma foi usada para estar aos pés dele, mas a preocupação dela era servir o mestre bem. Vou preparar uns lanchinhos porque eu quero servi-lo. Em tudo ele nos serve. Eu quero servir ele agora. Por isso que ela foi cuidar para fazer o lanchinho, fazer as coisinhas dela e servir o Senhor. Essa mulher, quando recebe a visita de Jesus, ela recebe e fala assim: minha vontade é servir ele, mas eu estou acamada. Eu vim daqui agora para cá, eu falei para minha esposa, falei para ela assim: meu amor, vê essas crianças no parquinho brincando, essas crianças correndo atrás de bola, os pais juntos, coisa linda de ver. Eu falei: tu imagina agora num presídio, que eu também no presídio, 6 horas da tarde, está tudo lá, 5, 6 dentro de uma cela. Tu imagina? Querendo servir e não pode servir. Porque quando teve a oportunidade para servir, não quis servir. Mas agora quer servir, não pode. A pior coisa que existe é tirar a liberdade do homem. Tu imagina? Eu falei para minha esposa: que alegria nós poder ir para a igreja, adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Aí tu chega num ponto que essa mulher, ela se incomodou o coração dela. Ai, queria tanto estar servindo o mestre ali, olha, não consigo nem me levantar para ir servir ele. Não consigo nem sair dessa enfermidade que eu me encontro para ir até ele. Mas o interessante é que ela não foi até ele, mas Jesus foi até ela. Ela não saiu da cama para ir até ele, nem para se desculpar, nem nada. Ela continuou aguardando em Jesus Cristo. Continue aguardando em Jesus, igreja. Continue aguardando em Jesus Cristo. Continue aguardando em Jesus Cristo de Nazaré. Ele opera a cura nesta noite. Eu não sei o que tem afligido o teu coração, se alguma enfermidade tem te incomodado. Eu não sei se você está com uma
uma enfermidade na alma, uma angústia, uma tristeza, eu não sei, mas espere em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele está aqui na casa do Senhor, Ele está curando, tirando dor de joelho, tirando dor de coluna, tirando dor de braço, é pela fé. Ele está curando nesta noite, Ele está regularizando pressão, Ele está tirando a ansiedade do teu coração, Ele está retirando nervosismo. Continua aguardando no Senhor. Ele não, olha só, a mulher não precisou ir até Ele não, mas Ele veio até ela, Ele veio até ela, e não era nem muita coisa, Ele somente a tocou, Ele somente a tocou. Sinta o toque de Jesus Cristo na tua vida, Ele simplesmente tocou. Sinta o toque de Jesus Cristo na tua vida. Receba a cura, receba a libertação, receba a restauração, receba a cura na tua alma, receba a cura na tua família, receba a tua vitória, em nome de Jesus Cristo, receba a tua vitória. Se você crê, começa a adorar e glorificar o nome do Senhor. Ah, pastor, mas quem precisa de uma cura não está aqui, está lá em casa. Quem precisa de uma libertação não está aqui, está lá em casa. Então tá, vamos lá. Uma certa mulher enfrentou uma multidão e chegou até Jesus Cristo. E quando ela chega até Jesus Cristo, Jesus vê a multidão ao redor e ela fala assim: Senhor, socorre, me ajuda, entra com providência no que eu preciso. E o Senhor olha para ela e fala assim: minha filha, não é lícito eu tirar dos meus e dar dos outros. Ou seria, não é lícito eu tirar dos meus e dar para os estrangeiros. Ou eu tirar do meu e dar para os cachorros. E ela, com muita sabedoria, ela falou assim: Senhor, os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Os cachorrinhos também comem. Na minha casa tem 8 cadeiras na minha mesa. Uma para cada um dos meus filhos e das minhas filhas. Cada um senta em uma. O meu cachorrinho só vem de mim. Só vem de mim. E ele fica com o focinho dele assim na minha barriga. Eu falei: quer comer a migalha. E quando ele fala assim: não é lícito tirar dos meus e dar. Mas o cachorrinho come das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A mulher teve tanta fé numa migalhinha, tanta fé, que simplesmente o Senhor disse assim: vai lá, a tua filha está curada. Aleluia! A filha está liberta. A tua filha está liberta deste mal. Vai lá, ela está liberta. E diz que daquela hora em diante, a filha dela foi liberta daquele mal. Aleluia! Tenho por fé nesta noite, que se tu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, tu vai falar aqui e o Senhor vai operar um milagre lá. Tu vai falar aqui e o Senhor vai operar um milagre lá. Ei, Ele vai libertar o teu filho, Ele vai libertar teu irmão, Ele vai libertar tua filha. Te olha, creia, pela fé. Deus, o nosso Senhor, está movendo o Caxias do Sul, Deus está movendo o Paraná, Deus está movendo São Paulo, Deus está movendo a Argentina, os nossos familiares, Deus está movendo o Rio Grande do Sul. É através de uma palavra. Veja bem, igreja, tenha fé, Jaraguá do Sul. Deus está operando um milagre nesta noite. Você vai receber uma boa notícia. Aquela mulher disse que daquela hora em diante a filha dela estava liberta de todo mal. Eu creio pela fé. O relógio de Deus está marcando na sua vida nesta noite. O milagre já começou a acontecer. O milagre já começou a acontecer na sua casa, na sua família. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Quando Jesus chega até aquela mulher, automaticamente o que faz? Ela serviu ele. Ela levantou e os serviu. Então veja bem, ela não estava só com a febre, ela já estava com um problema psicológico,
Ela já estava moada, debilitada no canto. Já não conseguia fazer o que queria. Já estava uma dificuldade complexa. E a maior vontade dela era qual? Voltar a servir. Jesus, aonde ele passa, ele é servo. Fala comigo, servo. Servo. Por que Jesus é servo? Porque ele te serve. Aonde tu passar, Jesus é servo. Porque ele te serve. Jesus vem ali e cura ela. E a vontade dela é servir Jesus. A vontade dela é recompensar Jesus pelo que ela fez, que ele fez na vida dela. Forte, né? A vontade dela era servir Jesus pelo que ele fez na vida dela naquele momento. Uma pessoa que estava com a porta fechada, olha para o teu e fala assim: abre a porta desse quarto e sai. Abre a porta desse quarto e sai. É hora de começar a abrir a porta do quarto e sair. Jesus não quer ninguém dentro da caverna. Jesus não quer ninguém dentro do quarto. Orou, saiu do quarto, vamos servir. Vamos adorar. Vamos adorar. Quem é servo, adore o nome do Senhor. Quem é servo, glorifica o nome do Senhor. Você que serve, receba o teu milagre nesta noite. Ei, o teu filho que está lá no quarto mexendo no computador, ele vai sentir o toque do Espírito Santo nesta noite. O teu esposo que não está na tua casa, ele vai sentir o toque do Espírito Santo. O teu irmão que não está em casa, ele vai sentir o toque do Espírito Santo. Sabe por quê? Você é servo, você é servo. Você vai rogar por ele, você vai rogar por ele, você vai rogar pela tua família. Receba um milagre, receba um milagre na mão. Ele mergulhou 1, 2, 3, 7 vezes e recebeu o milagre. Nós estamos no 6º dia. Prepara, porque eu creio. O teu milagre já nasceu no coração de Deus. Dê uma boa salva de palmas aí. Aleluia. Vamos colocar de pé. Campanha é crer que o milagre está acontecendo. Camille, escute isso que Deus tem para ti. E é forte que está dentro do meu coração. Ainda este ano, Deus, o nosso Senhor, vai me surpreender. Ainda este ano, o desejo do teu coração, tu vai cantar o hino da vitória. Ainda este ano, sabe por quê? Você se humilhou na presença do Senhor. Ele só queria isso. Ele só queria isso. Ainda este ano, tu vai falar: pastor, eu recebi meu milagre. Pastor, eu recebi meu milagre. E toda honra, toda glória está a Ele. Toda honra,